A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um breve estudo a respeito da obra do ministério do Espírito Santo. E eu me alegro em dizer que é uma satisfação muito grande para mim poder falar do Santo Espírito de Deus, porque é Ele que nos guia em toda a nossa vida cristã. E quero que nós voltemos a nossa atenção mais uma vez para o Evangelho de João, porque no Evangelho de João nós encontramos verdades fundamentais a respeito da palavra de Deus. E já foi bem dito que o Evangelho de João ele é tão raso que um bebê ele pode nadar nele tranquilamente. Ou seja, aqueles que são menos experientes na palavra de Deus, eles têm o Evangelho de João como um livro fundamental para eles. Mas também já foi dito que o Evangelho de João ele é tão profundo que um elefante ele pode se afogar nele. Então veja que tanto os menos experientes como os mais experientes, eles conseguem encontrar pérolas preciosas no Evangelho de João. Eu amo esse Evangelho, é um Evangelho fantástico. Eu costumo dizer que eu tenho 12 livros assim que são minhas duas paixões. Eu creio que a primeira é o livro de Romanos, porque o livro de Romanos eu recebi como uma espécie de herança doutrinária, né? Mas o livro do meu coração também é João, porque eu tenho aprendido muito nesse Evangelho e eu convido vocês a que vocês voltem as suas atenções ao Evangelho de João, porque ela tem verdades profundas a respeito da nossa vida cristã. E nesse primeiro momento aqui eu vou ler no capítulo 15, versos 26 e 27, que nós veremos aqui pelo menos 3 características básicas logo a princípio sobre o Espírito Santo de Deus, né? Então, o capítulo 15, versos 26 e 27, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vos também testemunharei, porque estás comigo desde o princípio. Vamos aqui, irmãos, uma breve palavra de oração para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. E a gente não se atreve, né, a falar da palavra de Deus, a ler a palavra de Deus ou a meditar na palavra de Deus, se antes buscar Deus em oração. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, amado Pai Celestial, obrigado por esse momento de estar lendo a Tua palavra, Senhor Deus, e compartilhando ela também. Seja, Senhor Deus, esse momento um momento propício para os nossos corações se voltarem cada vez mais para Ti, Senhor Deus, por meio do Santo Espírito, que me capacite nesse momento, Senhor. Ó Deus, nós não nos atrevemos a pedir nada, Senhor Deus, porque Tu já nos deu tudo que o Senhor tinha de mais precioso. O Senhor nos deu Jesus Cristo. Mas a única coisa que queremos, ó Senhor Deus, é que Tu nos guarde, Pai, para que possamos permanecer nos Teus caminhos, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui fala, quando porém vier o Consolador, e aqui está se falando a respeito do Paracleto, daquele que consola. O Consolador é aquele que consola, aquele que anima, aquele que direciona, aquele que mostra um caminho, né? Assim o Espírito Santo ele é chamado aqui. Também chamado de Paracleto. Paracleto é aquela pessoa que defende o outro, que defende uma causa, né? Que está ali como uma espécie de um advogado e tal. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco e faz também com Jesus Cristo, né? Porque ele aponta para Jesus Cristo. E aqui o Senhor diz aqui, ó, quando vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, do Espírito da verdade, né? E aqui nós temos aqui a primeira característica a respeito do Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. E aqui é uma contraposição ao Espírito do erro, ao Espírito dos falsos mestres, ao Espírito dos falsos profetas, né? Ou talvez seja uma indicação assim direta a respeito do anticristo, né? Quando ele vier, que é o espírito do erro.
E ele fala aqui, o Espírito Santo, ele testemunhará a verdade. Ele dará testemunho da verdade, de quem é Deus, de quem nós somos, né? E o que é o pecado. Nós veremos isso daqui a pouco. E a segunda característica que nós temos aqui nesse texto é que o Espírito Santo é ele que procede do Pai. Olha o que o Senhor disse. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, né? Esse dará testemunho de mim. Então aqui nós temos a segunda característica, que o Espírito Santo ele procede do Pai, ele não procede do mundo, ele não procede dos homens, por isso ele não cogita das coisas do mundo e nem ele cogita também dos interesses humanos. Mas o Espírito Santo fala das coisas de Deus, das profundidades do Senhor Jesus. E a terceira característica que nós vemos aqui nesse texto é que ele, o Espírito Santo, ele dará testemunho de mim. Ou seja, ele falará a respeito de Jesus Cristo, né? E como é que ele fará isso? Essa é a pergunta. Como é que o Espírito Santo ele falará a respeito do Senhor Jesus? Então, para responder a esta pergunta, nós temos que ir ao capítulo 16, no verso 8, que diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, note uma coisa aqui muito importante, né, que está aqui no texto. E nós precisamos compreender esse versículo 8, porque aqui nesse versículo 8 ele tem verdades profundas e fundamentais para a nossa fé. Ele diz aqui, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Aqui está se referindo a um pecado específico, não a vários pecados. Nós sabemos que o homem ele é depravado, que ele é imoral, que ele é corrupto, mas aqui está se referindo a um pecado específico. E qual pecado seria esse? O pecado da incredulidade. O Espírito Santo vai revelar ao coração do homem o pecado da incredulidade, para que ele possa depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito interessante, porque esse pecado ele está ligado a tudo aquilo que não presta em nós, a toda a nossa rebeldia contra Deus, as nossas blasfêmias contra Deus, a nossa incredulidade contra Deus. Olha o verso 9. Do pecado, porque vou junto para o Pai. Então, quando ele fala assim, ele vai convencer o mundo do pecado, ele vai convencer o mundo da incredulidade, que de fato é o pecado que condena ao inferno, né? Em última análise, é o pecado que condena ao inferno. Não existe um outro pecado que condene o homem ao inferno do que o pecado da incredulidade com relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você esteja se perguntando, não, mas e o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é esse pecado que condena, que não tem perdão? Eu digo a você sim. E é exatamente desse pecado aqui que o Senhor Jesus está se referindo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer no testemunho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio testemunhar a Cristo. E não se submeter ao Senhor Jesus é blasfemar contra o Espírito Santo. É achar que o Espírito Santo de Deus ele é mentiroso, que o testemunho dele não é verdadeiro. Então esse é o pecado, esse pecado da incredulidade, é esse pecado que é o blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Veja, o Espírito ele veio testemunhar o Senhor Jesus ao mundo. E isso ele fez por meio dos escritos do Antigo Testamento, por meio dos profetas, né? Pela pregação de João Batista,
pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres que Jesus fez, né? Depois pelos apóstolos. Saber de todas essas coisas e não se submeter ao senhorio de Cristo é um pecado contra o Espírito Santo. Porque se ele veio testemunhar ao Senhor Jesus Cristo e ele é o Espírito da verdade, e você não se submete ao Espírito da verdade, significa que você está fazendo o quê? Tomando como um testemunho falso. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. A segunda característica do Espírito Santo que nós temos aqui no verso 8 é que ele convencerá o mundo da justiça. Ou seja, ele convencerá o mundo da justiça. Aqui o objetivo do Espírito Santo é desmantelar as pretensões de justiça própria, ou seja, da hipocrisia, expondo as obras das trevas do nosso coração. Veja, enquanto Jesus ele esteve ao mundo, se você for voltar um pouco mais atrás, enquanto os profetas estiveram profetizando no mundo, movidos pelo Espírito Santo, os profetas do Antigo Testamento eles testemunharam o pecado do povo, de que eles estavam andando num caminho errado, num caminho falso. João Batista, quando ele veio aquela religiosidade dos homens, eles querendo buscar uma justiça própria, achando que aquelas normas da lei que eles inventaram, né, que eles não seguiam a lei de Deus, mas eles seguiam os ditos judaicos, aquelas leis que eles mesmos faziam para poder alcançar uma santidade e tentar conquistar a salvação pela sua própria força. João Batista condenou aquilo, chamou ele de raça de víboras, como escapareis vós da condenação do inferno? Por quê? Porque eles estavam querendo se auto-justificar diante de Deus. Eles queriam uma justiça própria que procedesse deles, que partisse deles. Mas a Bíblia é enfática, de Gênesis a Apocalipse, de dizer que o homem ele não tem capacidade nenhuma de se auto-justificar diante de Deus. Então o Espírito Santo vem revelar também essa obra das trevas nos nossos corações, de achar que nós possamos ter alguma justiça própria. Mas a gente não tem nenhuma justiça própria que procede, né, de Deus. Então agora, depois que Jesus ele termina o seu ministério, essa agora é a função do Espírito Santo também. Mostrar que não há obra de justiça praticada por nós. Que toda a nossa obra de justiça tem que ser olhar para Cristo e nos submeter à justiça pela qual Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, proveu para que a gente possa ser salvo, e não por nós mesmos. Não é o nosso mérito. E a terceira característica aqui é a respeito do juízo. Ele fala aqui no verso 11, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, é como se Deus falasse assim, olha, se você, o Espírito Santo vai dar esse testemunho, se você quer se submeter às obras das trevas, a Satanás, a seguir a Satanás e não seguir a verdade, saiba que o diabo, o príncipe deste mundo, já está julgado. Ele já foi julgado por Deus. Você lembra lá no Éden? Quando o Senhor pronunciou a sentença para o diabo, que falou que ele iria pisar na cabeça, que ele iria ferir o calcanhar do filho da mulher, e ali era uma referência ao Senhor Jesus Cristo, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Ali era uma referência clara. Vamos lá ao texto para que a gente possa estar vendo o texto que o texto diz em Gênesis no capítulo 3. Veja o que diz a respeito disso. E Adão disse, né? E o Senhor já vai começando a falar a respeito das sentenças, né? E aqui no verso 15 diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça
e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui Deus ele já está pronunciando, né, a sentença que vai acontecer sobre o diabo. Então ele já está julgado. Ele na cruz, ele feriu o calcanhar do Senhor Jesus, mas Deus na cruz, por meio de Cristo ali, deu um golpe fatal nele, que ele destruiu completamente ele. E essa maneira que Deus destruiu significa que ele também não pode mais sair pelo mundo enganando as nações. Lembre-se que no mundo todo, somente uma nação se submetia a Deus, que era a nação de Israel, os israelitas. Mas depois da cruz, a verdade veio à tona, o Espírito da verdade veio testemunhar a Cristo, e muitas nações no mundo inteiro têm se submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, ele já não tem esse poder de sair enganando as nações. E aqui ele já está julgado, o príncipe desse mundo já está julgado. Então as pessoas que entram nesse mérito de servir ao diabo e não servir a Deus, eles estão sendo enganados, né? Eles não estão ouvindo o Espírito da verdade, porque o diabo já está derrotado. Ele já perdeu, ele já foi julgado, e ele já foi condenado também, né? Só espera o dia em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. E muitos dos que adoram a ele também irão para lá também. Mas por quê? Porque preferiram a mentira do que a verdade. E todos aqueles que preferem a mentira do que a verdade, eles pagam as consequências da responsabilidade humana por isso. Então, essas três partes aqui da obra do Espírito Santo, eles são fundamentais. Do pecado, né, nós explicamos que é o pecado específico, porque não creram em Jesus. Da justiça, porque não existe justiça própria, né, mas somente a justiça que procede de Deus, que é o Senhor Jesus. E do juízo, ou seja, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, são essas características que o Espírito Santo ele veio alertar os nossos corações. E aqui no verso, continuando aqui mais uma vez, voltando aqui ao verso 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Nesse contexto aqui, o juízo é que o mundo se encontra sobre o controle de Satanás. Então, o juízo do ser humano ele é cego, ele é falho, e fica bem evidenciado que sobre o seu veredito com relação a Jesus Cristo, que ele não se submete ao senhorio de Cristo. O mundo não pode fazer juízos justos, mas o Espírito Santo faz. Por quê? Porque ele testemunhará a verdade. Ele é o Espírito da verdade, em contraposição ao Espírito do erro. E vendo aqui no verso 12, o Senhor Jesus diz que ele tem muito que eu vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Observe. Agora olha o verso 14. Ele me glorificará. Por que ele vai glorificar o Senhor Jesus? Porque ele há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Porque ele vem do Pai, do mesmo local que Jesus ele veio, e nós sabemos que o Pai elaborou toda a obra da salvação, ele foi o arquiteto, né? Jesus foi aquele que executou a obra da salvação, e o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da salvação. É por isso que ele testemunhará a verdade. Amém, queridos? E no próximo momento, no próximo domingo, nós veremos como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te encaminhe na verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a oração que eu faço para todos vocês. Que Deus abençoe.